Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Léo, sou investidor dos meus 15 anos e está começando mais um vídeo no canal. Hoje galera, eu vim fazer um vídeo aqui de como colocar médias móveis e também indicadores dentro do Profit. Exatamente isso. Se você não viu o vídeo ainda, no vídeo passado eu trouxe algumas configurações sobre o Profit, uma ferramenta de análise técnica aí e de emissão, uma plataforma de emissão de ordem no mercado, de operações aí dentro da Bolsa de Valores. Então eu vim trazer agora um pouco mais detalhado como a gente insere média nos gráficos, como que a gente faz para colocar indicadores, também o porquê desses indicadores e porquê dessas médias, o que elas significam. Antes de tudo eu peço que já se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e roda a vinheta. Bom galera, como eu falei, eu trouxe um vídeo configurando um pouco o Profit ali na prática para vocês antes de você começar a operar, porque isso faz com que você facilite a sua visão sobre a análise técnica. E através disso também a gente precisa inserir alguns indicadores para facilitar os estudos, como médias, indicadores de volumes, IFRS, também estocástico lento. São alguns indicadores que a gente utiliza para operar dentro da análise técnica. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir o Profit aqui para vocês, vou mostrar como que a gente insere alguns indicadores, quais indicadores a ferramenta disponibiliza para a gente, mostrar tudo para vocês aqui. E depois disso a gente pode chegar na conclusão final de como configurar de acordo com a sua necessidade, de acordo com o que você vai operar. Se você vai operar Day Trade, se você vai operar Swing Trade, também por que os indicadores, o que os indicadores significam, isso tudo eu vou trazer nesse vídeo. Então sem mais enrolação, bora lá! Então já estou aqui com o Profit, tá? A gente quando recebe o Profit ali, o original, ele vem cheio de coisas. No último vídeo eu mostrei como a gente dá uma limpada nisso, já deixa ele mais clean, tá? Que é basicamente a gente vai excluir algumas coisas que não tem necessidade da gente estar operando ali no dia a dia, tendo visualização primária, então eu sempre deixo no secundário para a gente estar visualizando. Tem algumas outras formas de se operar, tá? E aí a gente vai ver aqui como que a gente vai estar inserindo médias e também como que a gente vai estar inserindo indicadores no gráfico, tá bom? Eu vou fechar isso aqui também, porque eu vou deixar somente o gráfico aqui. A gente vai receber o gráfico limpo, tá? Muitas das vezes a gente não vai ter também as cores no candle. Eu já mostrei no último vídeo como a gente coloca a cor no candle, que é basicamente indo lá em configuração, aparência, a gente vem em aparência e aqui a gente consegue mudar todo o gráfico. Tudo bem, como que a gente vai passar disso aqui para isso, onde a gente tem indicadores, onde a gente vai ter média nos gráficos, indicadores de FRS, volume financeiro, estocástico lento, tudo a gente vai ver aqui dentro de como a gente inserir isso. Além disso, a gente possui alguns outros tipos de indicadores que vocês podem colocar, como borda de boring, e tudo isso a gente consegue ver aqui dentro. Mas vamos lá entender primeiro como que a gente vai inserir médias e indicadores no gráfico. Clicando com o botão direito em cima do gráfico, a gente vai ter aqui, ó, inserir indicadores. Aqui é onde a gente consegue inserir os indicadores dentro do gráfico. Beleza, vou clicar aqui, aí vai me aparecer aqui vários tipos de indicadores. Isso é uma plataforma muito completa, olha a quantidade de indicadores que a gente tem aqui dentro da plataforma. Aqui a gente tem os mais utilizados, que a gente vai ter o IFRS, que eu falei, a gente vai ter a VWAP, a gente vai ter aqui o MACD, a gente vai ter as médias móveis, a gente vai ter também o volume financeiro. E aí como que a gente faz para inserir? Se a gente clicar em média móvel, a gente vai colocar a média ou no gráfico ou numa janela separada. O que são janelas separadas? É basicamente um mini gráfico que tem ali embaixo. Então o volume financeiro, por exemplo, a gente pode colocar aqui, a gente pode colocar na lateral, a gente pode colocar tanto no gráfico como aqui nessa aba de nova janela. Beleza, a gente clica em inserir e aqui você estipula a quantidade de períodos que você quer. Então, por exemplo, se você quer utilizar ela na média móvel de 9, uma aritmética, a gente pode colocar aqui, ou uma média de 21, a gente coloca aqui, clique em OK e ela vai. Se você colocar apenas em algum tipo de gráfico, por exemplo, só quero ver uma média no diário, vocês conseguem colocar por aqui também, tá? Não vou me meter porque a gente já tem lá. Beleza, inserir a média aqui. A média ela vai vir basicamente da cor que você desejar depois que você consegue editar. Então, por exemplo, se você clicar na média, a gente consegue dar 2 cliques, você consegue colocar ela exponencial, aritmética ou ponderada, do jeito que você quiser. Você também consegue utilizar o tempo personalizado, como eu falei, a aparência, qual que é a espessura que você quer, se você quer uma média mais grossa, uma média mais fina, qual que é a cor que você quer, se você quer ela pontilhada, você também consegue colocar por aqui. E aqui você coloca também se você quer a média a partir da abertura, da máxima, da mínima ou do fechamento. Normalmente a gente utiliza sempre o do fechamento, tá? Então
Então beleza, a gente inseriu as médias aqui. Tá, Léo, mas para que significa a média? O que é a média? Basicamente, galera, a média é aquele valor que a gente coloca de fechamento médio dentro dos candles. Então, por exemplo, se eu colocar uma média aí de 9, significa que a cada 9 dias ele vai estar fazendo para a gente ali uma média de preço. E essa linha, consequentemente, ela vai estar fazendo um movimento dentro do gráfico. E se você observar, a tendência dos candles é sempre seguir as médias. As médias servem para suporte, servem para resistência, elas servem basicamente para ditar também tendência, ou seja, se as médias estão apontando todas as médias para cima, é uma tendência de alta. Se as médias estão indicando todas para baixo, é uma tendência de baixa. A gente consegue levar alguns tipos de conclusões como essa. Por exemplo, aqui a gente está vendo no gráfico de um dia da Petro, que ela segue uma tendência de alta. Então, ou seja, as médias estão apontando para cima. A gente teve um gap aqui, e o mais normal quando a gente tem um gap é ter o fechamento desse gap, é o que está acontecendo aqui agora, nesse exato momento. A gente está fazendo o fechamento desse gap. Tudo bem, inserimos a médias, entendendo por que existe a média, qual que é o intuito de colocar médias no gráfico. Então a gente utiliza como padrão também média de 9 períodos, média de 21 e média de 80 períodos, que é basicamente as médias que eu utilizo para operar, e eu já acredito que a maioria dos traders também utiliza essas médias, tá? Beleza, a gente tem aqui como inserção no gráfico as médias. A gente pode inserir também outro indicador que eu gosto muito, que é a banda de Bollinger. É um indicador que a gente pode inserir aqui no gráfico, ou seja, ela determina ali basicamente a variação dentro da tendência, dentro do prazo estimado. Isso aqui é um tipo de indicador mais complexo que vocês podem utilizar. A tendência dele é sempre andar dentro dessa borda, tá? Então tá vendo essas bordas laranja aqui? É basicamente a tendência dele. No meio é a média. Então a tendência do gráfico é sempre estar andando dentro dessa média, dentro dessas bordas. E aí a gente tem vários setups de abertura, de fechamento de borda, de alargamento, de volta à tendência de média da banda de Bollinger. A gente tem diversos tipos de indicadores que a gente pode utilizar. Se você clicar no indicador e apertar Delete, ele simplesmente apaga, tá? Então esse aqui é um dos indicadores que a gente consegue inserir no gráfico. A gente tem a VWAP também, que a gente consegue colocar aqui, tudo daquela forma, botãozinho direito, indicadores, e aí a gente consegue inserir as médias aqui no gráfico. Beleza, Léo, como que eu coloco um IFRS, o volume, um estocástico lento, tá? A gente basicamente vai vir com o botão direito, indicadores, e aí a gente vai poder pesquisar aqui em cima ou digitar aqui. Por exemplo, o FRS a gente tem aqui, a gente pode inserir uma nova janela, ele vai vir para baixo, tá? Você pedir que inserir uma nova janela nesses casos desses tipos de indicadores como volume, IFRS, estocástico lento, tá? Então basicamente ele vai vir para cá e aí você consegue fazer o acompanhamento do preço das ações. Então o que isso significa? O estocástico lento e o IFRS, basicamente ele demonstra para a gente quando um preço está super comprado ou sobrevendido. O que é isso? É quando basicamente ele está tendo uma compra muito elevada além ali do seu padrão. Então a gente tem ou o papel muito sobrecomprado ou o papel muito sobrevendido, significa que há uma tendência para o preço voltar para aquela média. Normalmente a gente utiliza aí entre 30 e 70, tá? Então se a gente vê um IFRS aí nessa casa aí de 30 a 70, basicamente ele está dentro do padrão. Lembrando, é muito importante vocês entenderem também o que fazer com esses indicadores. Eu estou demonstrando para vocês o que eles significam, mas para operar é muito mais complexo que isso. Você tem que fazer outros tipos de análise e entender também. Eles basicamente só vão complementar ali o movimento. Então você tem que olhar as médias com o FRS, com o estocástico lento, com o volume. Isso tudo vai demonstrando sinais para a gente de movimento de preço, tá? Então a gente precisa entender muito além disso. A análise técnica é algo muito mais complexo que isso, mas eu estou demonstrando apenas como a gente insere aqui no gráfico, no Profit, e também um pouco do que significa esses tipos de indicadores. Entendemos aqui o que é um FRS, a gente pode inserir também um volume, mesma forma, a gente coloca aqui, coloca o volume financeiro, insere uma nova janela e aí o volume vem para aqui. Basicamente o volume é quanto está sendo operado dentro daquele ativo, ou seja, a gente tem quanto de volume operando dentro desse ativo. O interessante aqui é colocar talvez uma média também para vocês verem a média dos volumes. A gente pode inserir indicativo de média móvel aqui dentro desse volume, a gente consegue inserir aqui dentro dessa janela de volume. Aqui a gente consegue colocar tudo aqui inserindo uma nova janela, tá? A gente também coloca essa parte de volume para entender qual que é a força do movimento. Por quê?
Muitas das vezes a gente pode ter um movimento muito alto com um volume baixo. A gente não necessariamente possui um volume muito alto. A gente pode ter um candle muito grande com um volume muito baixo. Isso significa que é apenas poucos vendedores fazendo vendas muito pesadas. Quando você tem um crescimento, uma tendência de alta com um volume muito alto, isso significa que são quantidades de players entrando dentro do ativo, fazendo a compra. Então aquela crescente significa que são mais pessoas comprando e não apenas poucas pessoas com um volume muito grande de dinheiro fazendo a compra ou a venda. Então é muito importante a gente ver análise técnica através de volume também. Então quando a gente vê esse ativo aqui, por exemplo, com esse volume muito alto, significa que muitas pessoas tentaram vender aqui nesse candle, tá? Então basicamente esse é um candle onde a gente teve a abertura aqui, uma máxima aqui em cima, teve uma defesa muito grande aqui e automaticamente ele fechou ali abaixo do que ele abriu. Então os vendedores ganharam essa briga nesse candle com um volume muito alto, não foi poucos vendedores que teve aqui para defender. Então a gente precisa entender um pouco mais sobre a análise técnica para operar um ativo, não apenas poucos indicadores vão sinalizar ali como operar dentro do mercado. Então aqui é basicamente uma análise que você precisa fazer dos preços baseados em indicadores e também baseado dentro de estratégias para operar. Não é tão simples como parece, tá galera? Então vamos basicamente fazer um resumo aqui de como a gente saiu de um papel dessa forma, em branco, com quase nada, para um papel dessa forma aqui. Eu vou fazer no branco para a gente ver como é simples fazer, tá? A gente pode vir aqui, inserir indicadores, basicamente colocar médias móveis aqui. Então vou inserir média móvel no gráfico, tá? Primeiro eu vou inserir uma média de 9 períodos, ok? Vou inserir uma média de 9 períodos aqui. Eu quero vir aqui, editar a aparência dela, colocar ela, não sei, na cor vermelha, por exemplo, e com um estilo pontilhado. A gente pode colocar aqui, clicar em aplicar. Obviamente ele já vai aplicar pra gente no gráfico aqui essa média, tá? Beleza, eu quero inserir uma média agora de 21 períodos. Eu venho aqui, média, inserir, coloco aqui 21 períodos, ok? Ela vai vir verde, como é o padrão. Eu posso deixar ela verde mesmo, se eu quiser, tá? Beleza, inserir as médias aqui. Algumas médias vocês podem fazer isso. Posso clicar aqui e trocar ela para exponencial se eu quiser, tá? Posso colocar aqui como um exponencial, ok? Ela virou uma média móvel exponencial. Beleza, agora eu quero inserir um indicador de volume financeiro. Posso inserir uma nova janela aqui, clicar em ok, ele vai vir dessa forma. E aí como que eu faço para deixar o volume ali verde e vermelho como é no gráfico, Léo? Botão direito, inserir regra de coloração. Você vai vir aqui no volume, inserir, ok. Ele mudou de cor, ele ficou da cor ali basicamente do gráfico. Dá para você mudar essas cores também, tá galera? Se você clicar aqui e vir em configuração, você consegue mudar a cor também, aqui a aparência do gráfico, tá? Tranquilamente a gente consegue mudar aqui dentro do Profit. Beleza, inserir volume, eu quero inserir agora um IFRS, por exemplo. Eu vou fechar aqui, vou inserir um IFRS, inserir uma nova janela, ok. Ele inseriu para mim aqui um IFRS aqui embaixo. E aí a gente já tem um gráfico muito mais qualificado, com muito mais ferramentas para fazer análise, tá? Lembrando, o Profit ele te dá 1 milhão de análises que a gente consegue fazer aqui dentro. A gente tem diversos tipos de ferramentas, diversos tipos de indicadores. A gente consegue fazer tudo aqui dentro da plataforma, uma plataforma muito completa. E como eu falei, uma plataforma que muitas das corretoras, ela sai de forma gratuita. Então é esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço que já compartilhe esse vídeo, deixe o like aqui, manda para os seus amigos. Isso é apenas um resumo de como inserir uma média, um indicador dentro do Profit. Não é indicação de compra, não é indicação de modelo de estratégia, tá? Vocês precisam entender mais sobre a análise técnica para traçar uma estratégia através dos indicadores. O primeiro passo é entender o que significam os indicadores. Eu mostrei o que significa a média móvel, basicamente mostrar a média de fechamento dos preços das ações ali de acordo com o período que você deseja. Ela significa tendência, ela demonstra aí também resistência, suporte, isso tudo através de médias móveis. A gente tem também o volume financeiro para saber se tem muita gente comprando ou vendendo aquele ativo ou se é apenas uma pessoa com um valor muito alto fazendo ali dentro do papel algum tipo de movimento. A gente teve o IFRS aí também, que é basicamente demonstrar se um papel está sobrecomprado ou sobrevendido. O que significa isso? Se ele está muito comprado fora da média daquele papel ou
se ele está muito vendido dentro da média daquele papel, então a tendência é sempre fazer movimentos para fazer correções dentro desses indicativos. Isso é apenas um pouco da análise técnica. Eu posso trazer muito mais aqui para vocês, trazer algo como relacionado à estratégia, utilizando os indicadores, tudo aqui dentro do canal. Então se inscreve, não perca, vem muita coisa nova aí, tô trazendo conteúdos aqui maiores para vocês. Foi um pedido que alguns inscritos fizeram aqui. Léo, faz vídeo mais longo, mais detalhado, com mais calma. A gente vai fazer vídeos trazendo aqui para vocês mais qualificações técnicas aqui para operar dentro da Bolsa de Valores. Então, eu espero que vocês tenham gostado e bora investir.